pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa semanal na web para você que gosta de assuntos ligados ao mundo da criança e ao movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e juntamente comigo, essas feras aqui. Hoje nós vamos ter um tema muito bacana para falar, que é criatividade nos esportes. Vamos lá, começar a apresentar essa galera que está aqui comigo. Ela, fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Marcelinho. Oi, Rê. Hoje a gente está recebendo o Renato aqui. Vai ser um programa incrível. Vamos discutir muito a respeito de um tema super relevante. Acho que vai ser bem bacana. O Rio de Janeiro, nossa amiga professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, meus queridos parceiros, seja bem-vindo, meu xará Renato. E esse programa vai ser uma explosão de conceitos, de ideias. Nossa cabeça, como diz o Marcelo, vai ferver. Então vamos embora, gente. Vai ferver, vai explodir, minha gente, porque hoje nós vamos tocar num assunto muito importante, não só para a educação física, mas para todas as áreas, que é a criatividade. Nós vamos hoje falar sobre criatividade nos esportes e nada menos, nada mais. O nosso convidado é ele, o professor Renato Simon, da Natação Criativa. Seja muito bem-vindo, Renato! Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio. Sou fã dos três. Acho que estar aqui hoje, conseguir falar um pouquinho, é um sonho realizado. O programa começou agora, poucos programas, mas já sou fã. Sensacional, e hoje a cabeça vai ferver. Muito bom, muito bom. Galera, toda segunda-feira um novo episódio do Crianças em Movimento, lá nas redes sociais do Cuca Beta, do Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues. Toda segunda-feira um novo episódio, um novo tema para você. Renato, vamos lá, meu querido. Defina para a gente o que é criatividade e qual a diferença entre criatividade e inovação. Muito bem, Marcelo, uma ótima pergunta. Acho que tem gente que confunde essas duas definições. Criatividade e inovação são palavras que costumam caminhar juntas, especialmente no mundo do negócio. Então, é possível você encontrar esses dois conceitos, inclusive se misturando, só que eles têm definições diferentes. Eu falo muito que a diferença entre os dois é muito no foco da ação. Então, como você executa e como você enxerga. Então, essa é a principal diferença. Vamos tentar definir essas duas. Se a gente pegar a palavra criatividade, então ele vem do ato de criar com uma atividade. Então, é uma habilidade que é liberada pelo potencial da nossa mente. Todo mundo possui esse potencial, não é um dom, como alguns acreditam. A gente vai falar muito disso hoje. Então, ela é uma habilidade individual. O nosso cérebro ele é capaz de conceber ideias e formar pensamentos que começam a fugir dos padrões. E eu falo muito que para você poder fugir do padrão, basta você ter imaginação. E todos temos imaginações. Então, para fugir do padrão, todos são possíveis de fazer isso. Então, a gente consegue imaginar novos cenários, maneiras diferentes de fazer coisas que a gente faz habitualmente, ou criar novos objetos, novos produtos. Então, ser criativo tem uma definição da Ilíada de Castro, que ela é professora da USP, que ela fala: ser criativo é encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. Já a inovação, se a gente pegar a palavra inovação, você vai inovar com uma ação. Então, você depende dessa ação. Está muito ligado à ação. Então, inovação é criar ou propor mudanças em um sistema, em um projeto, que são considerados estáveis. Então, inovar, você coloca ação, você conhece, e a gente vai realizar melhorias significativas neles. Então, para fechar aí, a criatividade antecede a inovação. A criatividade é o momento que a gente resume essas ideias, que a gente começa a ou desenhar ou colocar num papel. Então, são propriamente as ideias, para depois a gente conseguir colocar em prática, que ele vai virar uma inovação na prática. Eu falo muito que a inovação chega a ser um produto. Eu, por exemplo, eu tenho a aula historiada. Eu tive a ideia de montar várias aulas, um pedaço de uma história, só que na hora que eu montei a história inteira, eu criei um produto, e hoje eu tenho um curso sobre isso, ele virou uma inovação. Ele é um produto que ele é vendido e alguém tem uma necessidade sobre ele. E eu acho também muito legal a gente definir no final que a criatividade não é só inventar algo novo, revolucionário, que muita gente pensa. Eu tenho 3 definições aí para a criatividade. Eu posso inventar, então encontrar uma solução para um problema.
Então, algo que já existe, eu tenho um problema diário, todo mundo tem um problema diário, desde a dificuldade de fazer o seu filho comer alface, até hoje, né, que a gente está gravando, que pouco sabe, é o Dia dos Namorados, até conseguir um relacionamento. Então, todo mundo tem um problema. E quando a gente vê isso de uma forma criativa, isso chama atenção. Ou a gente pode melhorar, que é inventar um novo uso para algo existente no dia a dia, ou resolver, que é descobrir maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E o Marcelão, ele gosta muito de falar da combinatividade também, que é outra forma aí que a gente usa a criatividade, que a gente começa a unir dois mundos que às vezes geram com receio de conseguir unir essas ideias. Eu brinco muito daquele sorvete com iogurte. Então, a gente já tinha o sorvete e tinha o iogurte, e a gente conseguiu misturar os dois. Então, uma coisa era mais light, mais do pessoal fitness, e o sorvete já não. E alguém teve essa ideia de unir dois mundos completamente diferentes. E hoje você vai em qualquer shopping, ele está lá sendo vendido. Então, às vezes, são coisas que já existem, como o iPhone, que tu não fala que foi uma revolução, só que não foi, gente. O celular já existia, a internet já existia, o touch já existia, ele só uniu as ideias. Então, também tem essa outra forma aí de a gente reunir aí conflitos de universos aí que muitas vezes não se misturam, mas a gente consegue se misturar. Fantástico, fantástico. Cláudia, como a criatividade pode ser estimulada na infância? Gente, vamos entender esse processo primeiro, né? Então, assim, quando a gente está falando de alguma coisa que seja uma combinação, uma criação de ideias, a gente recruta fundamentalmente um hemisfério cerebral que é o hemisfério não linguístico, que para a enorme maioria das pessoas é o hemisfério direito. Na verdade, para 90% das pessoas, a gente está falando aí do hemisfério direito, né? O hemisfério esquerdo, por sua vez, é o hemisfério que a gente recorre à linguagem, né? Responsável aí pela linguagem. E a linguagem, naturalmente, ela organiza. Então, quando a gente está falando de linguagem, de um hemisfério que se ancora muito as suas ações, o seu processamento, enfim, em função da linguagem, a gente está falando de uma busca por uma classificação, por uma organização. O que acontece no desenvolvimento é o seguinte: à medida que a criança vai alcançando a linguagem e que ela vai alcançando essa estruturação lógica, essa organização, a tendência é ela passar a solucionar os problemas recrutando mais essa área, né? O que a gente precisa fazer, na verdade? A gente tem que continuar estimulando essa combinação de ideias, que é justamente um modelo de pensamento que a gente chama de pensamento divergente. O que é esse pensamento divergente, né? É eu buscar combinações diferentes, ideias diferentes, solucionar aquele problema de uma forma diferente do padrão. Porque, na verdade, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai identificando os padrões e caminhando nessa direção de classificação, né? Agora, só estimular esse pensamento divergente, né? Só apresentar, no caso, problemas para as crianças solucionarem, aí tudo bem se for movimento, a gente pode sim apresentar problemas motores para as crianças. Isso, na verdade, não necessariamente vai resultar em ensino, porque a gente está, assim, estimulando toda essa espontaneidade, esse pensamento criativo, esse movimento criativo, mas, por outro lado, de nada adianta esse pensamento totalmente divergente se eu não conseguir fazer uma boa avaliação de como aplicar essas soluções que eu estou buscando para esse problema efetivamente naquela solução do problema. E aí a gente está falando de um pensamento que é o pensamento convergente. Quem é que faz essa mediação? O professor. Então, é o professor que organiza experiências de aprendizagem para as crianças, nas quais elas tenham oportunidade de solucionar problemas, mas, ao mesmo tempo, é ele que traz, né, que apresenta esse fio condutor de, olha, será que esses problemas, essas soluções, de fato, solucionam esses problemas? Né? Porque essa combinação entre o pensamento divergente e o pensamento convergente é que vai resultar na melhor resposta, na resposta mais criativa e também mais eficiente para aquele problema motor. Então, para a gente estimular a criatividade, é apresentar problemas motores para que as crianças solucionem. Ou seja, é não apresentar para elas a solução,
é instigá-las a buscar a solução para aquele problema. Fantástico, fantástico, gente. Aqui você encontra a melhor resposta aqui para os seus programas, seus problemas ligados à criança, ao mundo do esporte, meu pessoal. Querida Renata, professora Renata, diretamente do Rio de Janeiro para o mundo. Renata, nos ajuda aqui a gente tirar um grande mito, né, para todos os professores que estão nos assistindo na questão da criatividade. Criatividade é um dom ou é algo que existe dentro de todos nós? Então, né, no senso comum, as pessoas acreditam que a criatividade, ela é um dom que alguns seres abençoados, como os artistas e do marketing, têm, né, e que só eles possuem. E isso é um mito. Todos nós nascemos com a possibilidade nós somos criativos, tá? E a criatividade é uma habilidade treinável, é uma competência treinável. Ela é um exercício. Assim como nós vamos para a academia, malhar o músculo, a musculatura, como a gente vai para o treino do vôlei, treinar os fundamentos do vôlei, se treina também fundamentos da criatividade, se treina processos e estruturas para sermos criativos. Então, esse mito ele cai por terra, viu, ô Marcelo? E é falado aqui resolução de problemas. Então, é necessário que a gente tenha a imaginação, como foi falado pelo Renato, que a gente tenha essa capacidade de resolver problemas, né? Toda vez que você tem uma problemática, alguma coisa, por mais simples que seja, é um exercício para a criatividade, mas, acima de tudo, a curiosidade. A gente tem que ter curiosidade. E aí, por que a gente nasce criativo? A criança é um ser explorador e criativo na sua essência. Porque ela não se contenta com respostas prontas. Ela está sempre perguntando, mas por quê? Por quê? Então, ela vai além. E ela não tem uma coisa que, quando nós envolvendo, vai aparecendo na nossa vida, infelizmente, que é a censura. A gente começa a ser podado para entrar num sistema, para entrar numa caixinha, que a vida vai nos colocando assim. Então, eu vou aqui ousar dizer que também a criatividade, além de ser uma competência, uma habilidade, ela é um ato de resistência para viver. A gente tem que ser criativo, é um ato de resistência, a gente tem visto isso na pandemia, né? Então, ela é um processo, existe como você melhorar a sua forma de criatividade, porque você treina ela, o seu cérebro, quando a gente nasce, ele é primitivo, ele vai se desenvolvendo, como a Claudinha disse, e a gente só para com esse desenvolvimento com a morte. Assim é a criatividade. Ela é como exercitar o músculo, ela é como esse cérebro que se desenvolve e ela precisa de pessoas, ela se alimenta de pessoas que não se contentam ante a gente entender. E olha, para finalizar, as empresas, tá? Olha como é que é interessante, a gente poda isso ao longo da vida, mas as empresas querem pessoas criativas, como as crianças. Então, é algo assim que é meio dicotômico no mundo atual, mas eu tenho certeza que isso vai ser falado mais à frente. Muito bom, o programa Crianças em Movimento, hoje recebendo o Renato Simon, a gente conversando aqui sobre criatividade nos esportes. Renato, qual a importância da criatividade para o esporte? Muito bem, Marcelo. Antes de responder essa pergunta, eu quero pegar o gancho aí do que a Cláudia falou, a Renata falou, que eu gosto também de dar um fechamento. A Claudinha falou sobre o divergente. Então, hoje em dia, no mundo que vivemos, uma pessoa ter uma ideia contrária da sua parece ser até um crime. Só que na criatividade, a gente precisa disso. Quanto mais ideias, mais pensamentos diferentes do seu, que aí a gente faz esse pensamento convergente que a Cláudia falou. A gente une tudo e depois vê qual que é a melhor solução para esse problema que a gente tem agora. Só que até o brainstorming, que era fantástico, criado por Ozzy Osbourne, hoje a gente não consegue utilizar, porque alguém vem com uma ideia, alguém já vira, mas eu já fiz isso daí, mas isso não dá certo. Então, você já poda a pessoa antes de você pensar, raciocinar. O brainstorming diz que você tem que vir com as ideias sem você crucificar, né? Sem você pensar, e depois você vai raciocinar sobre as ideias, você coloca todas no papel. Então, isso foi muito importante que a Cláudia falou.
A Renata também falou da importância de a gente achar soluções e ter um processo também. A criatividade, ela existe metodologia, ela existe passos, processos, ela é treinável. Então, por exemplo, um dos passos da criatividade fala que você tem que sempre escrever todas as suas ideias sempre no mesmo lugar. A gente tem a professora Ana Cristina do Amaral, que é uma das mais criativas da natação que eu conheço. Ela diz que ela tem um caderno que fica do lado da cama dela, que ela acorda no meio da noite com ideia e ela escreve essas ideias. Porque hoje essa ideia pode não ser possível de aplicar, mas daqui 6 meses, 1 ano, você tem uma outra ideia e você junta com a ideia que você teve lá atrás, que agora faz sentido. Então, a importância de você colocar sua ideia sempre no mesmo lugar. E eu sempre falo que as respostas antigas não resolvem os problemas atuais. Então, a gente sempre tem que dar respostas novas a problemas novos. E a gente tem o hábito de sempre ter os mesmos processos e a mesma rotina. O ser humano é uma máquina de rotina. A gente quer sempre seguir os mesmos passos. E uma frase que eu acho muito legal, que não basta se achar criativo para você ser criativo. Porém, basta você não se achar criativo para você não ser criativo. Então, se eu falar, eu não sou criativo, eu já saio do jogo. Ah, eu não sou criativo mesmo, é difícil ser criativo. Só que se eu falar, eu sou criativo. Não, eu tenho que ter processos, são treinos, e muitas vezes eu olho aquelas pessoas mais criativas, olho o Maurício de Souza, olho o Niemeyer, e vejo pessoas com criatividades e eu já quero começar o jogo sendo eles. Então, começo um pouco devagar, eu mais erro do que eu acerto. A sociedade não aceita os erros, então errar hoje para a sociedade é ruim, só que é através do erro que a gente aprende, e as coisas criativas vêm através do erro. Eu até brinco nos cursos que eu dou, que eles veem o produto final, eles veem lindo e maravilhoso, aquele jogo, aquela brincadeira, mas o quanto eu errei para chegar naquela brincadeira que eles estão vendo, que é o produto final, eu errei muito. Tenho várias histórias de erros, assim, super legal. E se a gente for para a pergunta, né, qual a importância da criatividade para o esporte? Todos aqui falaram que a criatividade é fugir do padrão. E no esporte, quem tem aquela vantagem é quem foge do padrão. Tem uma tática diferente, uma metodologia diferente, um treino diferente. Você faz algo diferente no esporte, você se sobressai. Só que se você tem que fazer essa coisa diferente com embasamento. Então, você tem que resolver aquele problema. Então, se a gente fizer uma reflexão e fugir do esporte, se eu perguntar para vocês, como que será uma casa de abelha daqui a 50 anos? Como será uma colmeia? Se o ser humano não atrapalhar e não interferir, ela será igual. Só como será a casa do ser humano? A gente já imagina aquela casa tecnológica que a gente, chegando do trabalho, a gente já põe no celular para o ar-condicionado ligar, a comida já está pronta. A gente é capaz disso. A gente é capaz, devido à nossa criatividade, de inventar coisas novas. Se a gente pegar o ser humano lá atrás, que vivia na selva, e o ser humano que vive hoje, lá atrás, os bichos eram maiores, eram mais rápidos, mais fortes, e a gente colocou todos esses bichos nos zoológicos, graças à nossa criatividade de conseguir achar soluções para conseguir sobreviver. E se a gente trouxer para o nosso mundo, sem sair do esporte, o mundo de academia, o mundo do dia a dia, se eu der aula numa academia hoje, e daqui a alguns meses ir para outra academia, praticamente é a mesma aula. Poucas coisas mudam. O que vai diferenciar uma academia da outra é a criatividade do profissional. É a gente conseguir fazer algo diferente para sobressair de outras academias. Então, o poder da criatividade é uma vantagem. Michael Porter, que é o pai da administração, ele fala que, na prática, a vantagem competitiva é a condição que diferencia uma empresa e um profissional da sua concorrência. Hoje, a educação física ainda não vem muito forte, mas várias áreas utilizam muito, tem até espaço só para criatividade dentro da empresa, tem setores de criatividades dentro da empresa, que é muito importante. Então, por exemplo, o professor ele tem que ter um olhar para o aluno, perceber o que o aluno está sentindo, o que ele está precisando, como eu vou fidelizar esse aluno, e tudo isso a gente consegue utilizar através da criatividade. Então, a criatividade acho que é o ponto-chave, tanto no dia a dia de academia, quanto no esporte de alto nível. Eu conseguir me diferenciar e sair dos padrões é o que vou me diferenciar do meu concorrente. Muito bom. Cláudia, que tipo de práticas pedagógicas inibem o desenvolvimento da criatividade? A criatividade, gente, ela vai ser suprimida, né? Sempre que houver essa palavrinha aí, que é a palavrinha inibição, né? O Renato trouxe isso, a Rê também, quando ela falou dessa questão da censura. Então, assim, sempre que a gente entrega alguma coisa pronta, a gente já está inibindo esse processo. E aí, a gente fala, nossa, mas espera aí,
para ter criatividade de verdade, para estimular a criatividade, eu também preciso ter tempo. E muitas vezes, na urgência de ensinar, de chegar naquele resultado final, a gente oprime esse processo, né? Não é fácil. Trabalhar em função da criatividade, né? Não é fácil. Agora, sim, o que a gente precisa pensar? Quando a gente tem lá o espectro de ensino, a gente pode começar desde o ensino mais diretivo, que é você dizer exatamente o que o seu aluno tem que realizar, e aquilo do ponto de vista da organização da aula é perfeito, né? Você sabe que resultado que você quer, você consegue induzir o caminho para aquele resultado, então está tudo certo. Você garante a organização daquilo. Mas a gente tem, num outro extremo, aquele estilo de ensino onde a autoridade está mais centrada na criança e não está tão centrada no professor. Qual é o melhor modelo? É o modelo que mistura tudo aquilo, porque eu também preciso me organizar, eu preciso de uma certa organização para dar conta de turmas, às vezes, com 35, com 40 crianças, né? Então, é complicado mesmo, eu também preciso garantir a segurança naquele espaço. Se a gente for fazendo uma combinação, uma mistura entre esses estilos de ensino, a gente garante tanto essa organização que o estilo diretivo provê para a gente, quanto essa desorganização, de certa forma, né? Esse sincretismo que vai estimular aí essa criatividade. Outra dica também, gente, é assim, saia do óbvio. Então, se eu estou dando, sei lá, uma aula de natação, experimenta começar a tua aula de natação pelo outro lado da piscina, sabe? Entra na quadra pelo outro lado, faz a roda de conversa num outro ambiente da quadra. A gente já está olhando aquele espaço com outra perspectiva, né? O teu ponto de partida é outro. Materiais. Se a gente apresentar materiais muito estruturados para as crianças, personagens conhecidos, aquele material só pode ser aquele personagem. Na verdade, se a gente entregar materiais que não tenham esse predicado, né? Então você entrega, sei lá, um boneco em vez de um personagem, em vez do Mickey. O Mickey só pode ser o Mickey. Mas na hora que você entrega um boneco, esse boneco pode ser qualquer coisa, inclusive o Mickey, né? Almofadas. A gente vê, às vezes, né? Academias, escolas, enfim, querendo envelopar demais esses materiais, porque isso impressiona o pai. Então, a gente vê, imagina, tem aquele pequeno construtor, aquele brinquedo de criança, aquilo já virou almofada. Gente, se eu entrego para a criança uma almofada com desenho de um tijolo ou com desenho de um telhado, aquilo só pode ser um telhado ou um tijolo. Eu não posso transformar aquela construção da almofada num trem, num carro, num avião. Eu só consigo transformar numa casa. Então, quanto menos estruturado for aquele material, melhor. Na hora que a gente está trabalhando com crianças mais velhas, né? Proponha que as crianças, eventualmente, inventem as regras daquele jogo. Você estrutura um jogo e aí você propõe uma roda de conversa onde elas tragam ideias para solucionar aquilo. Isso tudo estimula a criatividade. Então, na verdade, quando a Rê traz essa questão do processo, né? Estava na fala dela, a gente precisa investir no processo. Se a gente olhar só para o resultado final, tem uma possibilidade só, que é aquele resultado que a gente quer. E muitas vezes, se a gente investir no processo, você vai observar que existem vários resultados possíveis muito mais interessantes do que aquilo que você estava prevendo inicialmente. Renata, qual o limite de uma aula criativa com fundamentação e uma aula criativa sem fundamentação? O limite está na falta de estruturação dessa aula. As pessoas confundem que uma aula, para ela ser criativa, ela não tem direcionamento, ela não tem estrutura, ela não tem propósito. E é ao contrário, você precisa de uma estrutura, você precisa de uma organização, né, para que haja até o momento de desorganização, até que haja o momento dessa criatividade. Então, por isso que fala que é um método, por isso que fala que é um processo dentro da aula. Então, algumas questões que ajudam as pessoas entenderem a diferença. Por exemplo, você está numa escola e aí você está na sua aula de educação física. Você tem um planejamento que é flexível, mas ele tem uma estrutura, porque você tem ali
um começo e aonde você quer chegar. Se a sua estratégia, por exemplo, é deixar os materiais na quadra para que no início eles sejam explorados livremente, isso precisa ser pensado por você, enquanto professor, para que você tenha o olhar aguçado para essa produção desses projetos que serão feitos de forma espontânea pelas crianças. Então, eu preciso estar preparado para poder fazer a observação e extrair desse momento livre, desse momento sem direcionamento, entre aspas, mas que teve uma intencionalidade. Deixei os materiais na quadra. Então, eu já tive minha intenção e me coloco numa postura de professor de estar aberto e observo. E outro ponto importante, eu registro essas produções das crianças que elas vão fazendo ali. E observo se aquelas crianças produzem esses projetos em grupo, isolado, se elas produzem pequenos projetos individuais, depois elas vão se juntando. Isso tudo vai dando essa estrutura para a continuidade da aula, numa organização. Eu posso também fazer o contrário. Eu posso chegar e deixar ali uma ideia. Então, vamos dizer que eu queira montar com as crianças um jogo. E esse jogo precisa ter a bola. Então, eu coloco uma bola no centro da quadra e digo para as crianças: precisamos executar um jogo que só pode usar uma bola. E aí? Fazer perguntas. Quantos times ele vai ter? Quantas pessoas vai ter no time? Vai ser jogado com o pé? Vai ser jogado com a mão? E aí, se for jogado com o pé, como vamos jogar? Em dupla? Em trio? E esse professor ele se torna um mediador, um incentivador. E ele vai acolhendo, sem censurar, todas as ideias que vão surgindo dali, verbais e não verbais, porque também acontece pelo movimento. Agora, para que isso ocorra, né, eu preciso que esse profissional, que esse técnico, que esse professor, ele tenha um background. O que é isso? Ele não pode ser apenas o cara super empolgado, que também confundem, tá? A pessoa criativa com o cara super animado. Tem nada a ver, tá? Ele pode ser criativo e animado, mas ele pode ser um criativo extremamente concentrado e mais fechado, né? E mais observador. Então não tem nada a ver com isso, tá? Porque você ser um motivador, muitas vezes o cara muito animado, ele censura, ele bloqueia, porque ele está tão entusiasmado que ele não deixa o outro ser. Enquanto que o que está mais concentrado, o que está dando a voz e ao movimento e respeitando, esse professor, ele está ali atento e curioso para esse processo acontecer. Então, é muito importante que essa aula tenha essa estrutura para a gente ter um caminho. E outra coisa, nem sempre a resolução daquela situação vai acontecer numa aula só, num treino só. Ela pode ter uma continuidade, ela pode ser feita em capítulo. Você resolve uma coisa, na aula seguinte você volta para a escola e parte daquele princípio ali que vocês fecharam ali. E pode até acontecer das crianças trazerem a seguinte resposta: ah, tia, eu fui para casa e eu pensei em fazer diferente aquilo que a gente fez na aula passada. Desconstruir o que foi construído. E isso não pode ser descartado. Então, a gente tem que estar preparado para o inesperado, mas até para se preparar para o inesperado, a gente tem que ter ali uma base. Porque a gente senão a gente vai perder muitas ideias, vai perder muitos processos que vão ser colocados ali, porque esse professor não exercitou. E como é que ele cria esse background? Eu sou professor de escola. Eu não posso me fechar só nas questões da escola. Ah, então eu vou dar aula de educação física escolar para criança, então eu vou trabalhar jogos e brincadeiras. Eu posso e devo me abastecer, por exemplo, do universo da criança em termos de filmes, de consumo de comida, de consumo de atividade com a família. Eu preciso entender psicologicamente como as gerações estão se estruturando. Que geração é essa que eu estou trabalhando? Então eu tenho que ler muito, mas ler outras coisas. Eu tenho que ler sobre psicologia, eu tenho que ler sobre, vamos dizer assim,
sobre outros esportes relacionados à criança. Então eu vou criando uma cultura geral. Eu tenho que ter inputs, eu tenho que ser uma esponja para poder valorizar essas produções que vão sendo criadas, dependendo da estratégia que eu escolho. Ou de uma exploração livre, ou dando um material, ou jogando uma ideia. Eu preciso ter um fio condutor e ser um grande tecelão. Eu vou fazendo essa costura com as produções que vão sendo feitas individualmente, em dupla, em grupo, porque outra característica é a cooperação que a gente vai fazendo nesse processo dessas aulas. Por isso que elas não podem ser jogadas, elas têm uma estrutura, não é qualquer coisa, a qualquer momento. Conta pra gente agora, quais os benefícios de uma aula que estimule a criatividade para as crianças? Muito bem, Marcelo. Antes de começar a responder, vou fazer uns ganchos que eu acho legal a gente fechar. A Cláudia falou um pouco de entregar produto pronto, então a gente tem um pouco esse hábito. Eu gosto muito de falar que com o mesmo produto você consegue estimular a criatividade ou não. Eu trago o exemplo do Lego. O Lego, na nossa época, eram peças soltas que aprimoravam muito a criatividade. Eu conseguia construir qualquer coisa. Hoje o Lego ele já vem com um gabarito. Então tem o desenho lá e eu só posso fazer aquilo. Isso não estimula a criatividade da criança. Ela trabalha, simplesmente aprimora o movimento fino da criança. Então, a gente consegue, numa atividade, estimular a criatividade ou não. Depende de como você apresenta esse objeto ou essa atividade para a criança. Outro ponto levantado pela Cláudia foi a pressa de chegar no resultado final. Às vezes, pela pressão dos coordenadores ou querer mostrar resultado para os pais, você tem uma pressa de chegar naquele resultado. Por exemplo, na minha área da natação, para a gente formar um atleta de alto nível, demora de 10 a 15 anos. Então, por que essa pressa de querer mostrar que o aluno entrou rápido na piscina, que o aluno está nadando rápido, que ele aprendeu o crawl rápido, aprendeu primeiro que as outras crianças? Se a gente tem aí 10 anos pela frente para fazer essa criança gostar da natação e aprender de uma forma prazerosa. Então, se eu pegar uma criança e com 12 anos formar ela na escola, 14 formar ela na faculdade, 16 ela ter um mestrado, isso não quer dizer que ela vai sair na frente de todo mundo. O aprendizado mais rápido, ao contrário disso, vai dar vários gaps nessa criança, ela vai ter vários problemas lá no futuro. Então, não tem essa pressa. Uma coisa que a Cláudia me falou dos materiais estruturados. Se a gente pegar as características de cada criança, até por Piaget, as crianças menores, a gente trabalha, vai até 6 anos, a gente trabalha muito a criatividade, o faz de conta, a imaginação, e a gente vem com esse personagem pronto, a criança ela é fiel a esse personagem. Eu vou falar do Homem-Aranha. Se eu falar que o Homem-Aranha é esse personagem, mas se eu falar que é um personagem novo, esse personagem pode tudo e a imaginação da criança vai além. Eu, na minha aula de aula historiada, é um pirata. O pirata tem a ver com o meio aquático e o pirata pode fazer tudo. Se eu falar que o pirata voa. Se eu falar que o pirata vive embaixo do mar, ele vive embaixo do mar, porque é um personagem novo. Isso estimula a criatividade. E trazer as ideias que a Renata e a Cláudia falou, a gente trabalha com crianças de 7 até 12 anos, segundo o Piaget, eles gostam de participar na confecção do jogo. E é legal trazer essas ideias das crianças. Isso estimula também essa criatividade. Então, você faz uma atividade e você abre para elas, como a gente pode fazer, ou elas mesmas, isso já é natural delas. Se a gente fizer assim, se o jogo fizer assim, se tiver essa regra, traga isso delas. E uma fala da Renata fundamental é que a criatividade ela não é aquela coisa jogada, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser pensado. Por exemplo, eu vou pular de bungee jump. Eu falo, nossa, eu quero fazer uma coisa diferente, quero ser criativo. Não adianta eu cortar a corda, senão a pessoa vai morrer. Eu tenho que saber a essência, qual que é o objetivo da minha aula, qual que é a essência da minha aula. Tem coisa que não se muda. Então, eu tenho que ter essa estrutura, eu tenho que ter muito bem planejado. A criança saiu da aula, o que ela aprendeu hoje? Eu tenho que ter isso muito claro. Então, não é só soltar, vou deixar um monte de objeto e a criança vai fazer o que quiser, ela vai ser criativa. Não, eu tenho uma estrutura por trás, eu tenho um planejamento por trás. E ver vários mundos, que a Renata falou, é assim que eu vou ter uma resposta diferente. É assim que eu vou... Então, se eu estudar tudo que todo mundo sempre estuda, eu vou ter a resposta padrão que todo mundo tem. Então, eu tenho que ir para outros mundos. Quem aqui assistiu o canal do Boi? Eu já assisti. Uma pessoa vende boi pela televisão. Como isso é possível? Tem gente que vende anel de diamante, vende 5, 10 mil anel de diamante. Eu consigo vender minha aula por R$100. Eu tenho que assistir essa aula, essa pessoa vendendo esse anel de diamante, para saber como eu vou vender a minha aula e trazer isso para o meu mundo. Só eu vou entender uma aula de R$100, a pessoa vende um anel de R$10 mil na televisão sem a pessoa tocar nesse anel. Então, veja outros mundos, consiga abrir a sua mente. E já falando de abrir a mente,
qual que é os benefícios de uma aula que estimule a criatividade. Eu fiz um curso com o Marcelo Lopes, era o encontro dos técnicos, lá na Competition, e você falou que é uma das habilidades do futuro, o que eu acho que eram as 5 maiores habilidades que as empresas buscam. Eu tenho uma pessoa que eu sigo muito, que é o meu mentor, que é o Murilo Gun, que ele fala que as pessoas têm 5 habilidades para o futuro. Uma delas é a inteligência criativa, que é dar as soluções diferentes e criar coisas novas. Além dessa habilidade, a gente tem a inteligência intrapessoal, que é o que Gardner falava, das múltiplas inteligências, que é você se autoconhecer. Tem a interpessoal, que é você se conectar com as pessoas, você tem empatia, hoje é importante, você não faz nada sozinho. A natação criativa mostra muito isso, a gente une vários profissionais para tentar trazer o maior número de ideias possíveis. Eu sozinho não sou tão... Se eu fizer o meu 100%, eu nunca vou ser tão bom quanto se eu fizer 10% com um monte de gente. O resultado vai ser muito maior. A inteligência interartificial, que é a sua relação com a tecnologia. Hoje a gente tem a tecnologia o tempo todo, eu preciso entender os aplicativos, eu preciso entender como que funcionam os programas, eu tenho que estar aberto à tecnologia. E a inteligência aprendedora educadora, que é você se reaprender e ser autodidata. Hoje eu tenho informações por toda parte. Na internet eu tenho um monte de informação, mas como eu utilizo essas informações no dia a dia? Quem hoje sai na frente não é quem tem mais informações, e sim quem consegue utilizar melhor essas informações. Na época dos meus pais, era quem tinha informação. Eu tinha uma informação que eu aprendia na faculdade e eu usava por 30, 40, 50 anos a mesma informação. Hoje isso não é possível. Hoje a informação muda, o dia a dia muda, o mundo é muito rápido e eu tenho que aprender a utilizar essas informações que estão aí para poder resolver os problemas. Então, a criatividade é muito importante eu estimular a criatividade, que ela é uma habilidade do futuro. Ela vai ser o diferencial, como a Renata falou, a criança, ela nasce criativa, a gente polda essa criatividade, que é o que a gente vai falar na sequência, e depois o nosso chefe pede para a gente ser criativo e falam que é uma das habilidades do futuro. Então, eu tenho que ter isso desde pequeno e não poldar essa criança, eu tenho que estimular isso. Eu, como educador, eu tenho que estimular a criatividade nas minhas aulas. Cláudia, a participação das crianças em programas esportivos que estimulem a criatividade poderão contribuir para um melhor desempenho escolar? Gente, com certeza, porque, na verdade, a gente embala o conhecimento em caixinhas, né? Mas o conhecimento é um só e a criança é uma só. A gente tem que começar a pensar mais numa questão transdisciplinar, né? E menos de forma segmentada em várias disciplinas separadas. A gente sabe hoje, por exemplo, que o exercício físico regular, ele melhora inclusive a memória, porque a gente aumenta, né, essa neurogênese, esse nascimento de novos neurônios, especialmente numa região que é fundamental para a memória, que é o hipocampo. Então, assim, o corpo, o exercício, esse pensamento intelectual, tudo isso está misturado numa mesma criança. Quando a gente trabalha com criatividade nas aulas de atividade física infantil, o que a gente está estimulando, na verdade, e que vai ser muito bem aproveitado nessas aulas que demandam um maior estímulo da parte cognitiva, né? A gente está estimulando, primeiro, a fluência. O que é a fluência? É o número de respostas relevantes que a criança apresenta para um determinado problema. A gente está estimulando a flexibilidade, que é justamente a abrangência, a amplitude dessas respostas relevantes, né? A gente está estimulando a originalidade, que é você produzir ideias diferentes dos outros. E a gente está estimulando a elaboração, que é você produzir ideias diferentes e detalhadas, o nível de detalhamento dessas ideias. Todo esse pacote está sendo entregue para aquela criança que é a mesma criança da quadra, da piscina e da sala de aula. Muito bom. Renata, para fecharmos a nossa parte principal desse programa que está explodindo as cabeças aqui e reforçarmos o nosso tema de hoje. O que é uma aula criativa, Renata? Uma aula criativa é uma aula que dá oportunidade dessa criança e se expressar. Então,
Então, uma aula criativa, a gente já falou que ela tem uma estrutura, né? De tudo, ela é uma aula que ela respeita as produções do outro. Então, aquilo que o outro traz para a aula, no caso a criança, é respeitado. Por exemplo, você quer construir um circuito na sua aula, um circuito motor. Se a criança já chega na aula com aquele circuito pronto, aquilo não é uma aula criativa. Aquilo é uma aula onde a criança só vai passar no circuito da forma como você imaginou. Agora, quando você convida essas crianças através de uma história, ou uma motivação, ou um tema, ou um problema, precisamos chegar até o outro lado da piscina, ou precisamos chegar até o outro lado da quadra. E nós temos esses materiais. Como vamos chegar lá colocando perguntas que podem ser solucionadas? Este profissional, ele não censura. Porque muitas vezes eu vejo, observo, eu gosto muito de observar a minha equipe trabalhando, né? E assim, eles vêm com o conceito de criatividade, depois o Renato pode fazer essa costura melhor do que eu, onde eles já têm algo que eles esperam da criança. Então, eu quero dar a voz para a criança, mas eu quero aquela resposta. Então, ele vai fixado naquela resposta, eu quero que a criança dê uma cambalhota naquele circuito, ou que ela passe por dentro do túnel. Isso é já esperar uma resposta que ele considera criativa, né? Então, isso não é criatividade. Isso você tá, de alguma forma, você também está podando essa resposta. Então, você tem que ter a curiosidade, sabendo que você tem a imaginação, dar meios para essa imaginação acontecer e receber bem. Então, uma aula criativa é uma aula onde esse professor ele está aberto a respostas que ele também não programou. E ele vai junto descobrir também como isso se realiza. E ele fica feliz com o sucesso dessa criança em tentar. O processo de criação, ele é muito mais importante do que aquele resultado final. E você quer um resultado que pode não acontecer numa aula ou naquele treino. Ele vai acontecendo por etapas. Outra coisa que é muito importante é esteja preparado para o inusitado, para surpresa, para algo que vai te surpreender. Mas muitas vezes não é aquela coisa uau. Às vezes vem numa simplicidade, numa coisa simples, que não foi pensada ou que não foi validada, de repente, há 3 aulas atrás, ou há 4 aulas atrás. Então, é um processo também contínuo. É um processo contínuo, que não se finda ali. Então, essa aula criativa é uma aula que ela te dá liberdade, ela dá protagonismo, ela gera curiosidade, ela gera indagação, ela gera uma predisposição para você se sentir bem-sucedido, mesmo que aquele projeto não chegue ao final. Eu falo projeto porque eu acredito que toda aula ou treino ou atividade que tem um cunho criativo, ela é feita através de projetos. E esses projetos vão desde você montar um circuito ou você resolver uma regra de um jogo. É um projeto que é feito coletivamente. Então, você precisa dessa habilidade desse profissional, desse professor, em trabalhar com essas ferramentas para que essa aula tenha um conceito que é muito fundador, que é o prazer. Né? Vai ter a frustração de não dar certo, mas ele tem que ter um prazer ao final desse processo de a gente não chegou no resultado ainda, mas foi participar desse processo, dessa elaboração, onde todo mundo fala, onde todo mundo ouve, onde todo mundo tem o seu dedinho ali naquele projeto executado coletivamente. Isso é uma aula, na minha opinião, criativa. É um dos caminhos, tá? Ela tem muito mais coisas, mas é um dos caminhos de uma aula criativa. E uma última dica, registre. Registre. Eu gosto muito de filmar, mas não um filmar direcionado. Deixa lá a câmera filmando, para você depois ver como é que foi aquele processo, porque a gente tem olhos para tudo, mas alguma coisa perde de vista, que está acontecendo no outro canto da piscina, no outro canto da quadra, ou entre 2 crianças, que você está vendo ali um processo criativo que perdeu na sua visão. Então, registre, anote, filme e deixa guardado, porque aquilo tudo são documentos desse processo lindo, processo de criatividade.
muito bom, meus amigos. E agora chegamos àquela hora que todo mundo fica esperando, que todo mundo gosta. Sim, os 60 segundos, uma mesma pergunta para essas 3 pessoas responderem em apenas 60 segundos, hein, meus meninos e meninas? Então, hoje a nossa pergunta é: Renato, nos esportes, a utilização da criatividade é? Fugir dos padrões, fazer coisa diferente do que as outras pessoas estão fazendo. Fuja do cotidiano, faça diferente. Muito bom, muito bom. Cláudia, nos esportes, a utilização da criatividade é? Eu acho que é um investimento num processo de construção para que a gente consiga obter resultados extraordinários. Fantástico, fantástico. Renata, nos esportes, a utilização da criatividade é? Para mim, é um exercício de cooperação que vai nos ajudar a sermos melhores cidadãos, melhores pessoas para o mundo. Se a gente começar a exercitar isso, a viver isso, eu tenho certeza que a gente está construindo relações melhores para o futuro. Fantástico, fantástico. Muito bem, meus meninos e minhas meninas, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, mas infelizmente chegamos ao nosso final desse 14º programa, mas semana que vem a gente volta, mas antes disso, sim, as nossas despedidas finais, começando pelo nosso convidado, professor Renato Simon, da Natação Criativa. Renato, muito obrigado pela sua presença. Já fica aqui um convite para você voltar, porque esse tema de criatividade ele é gigantesco. Dá para a gente fazer 20, 30, 40 programas e cada vez mais a gente precisa falar da criatividade dentro dos esportes aí. E você que está nos ouvindo, você que nos escutou, tem que saber que é fundamental hoje sermos criativos. Renato, as suas despedidas. Só tenho que agradecer esse espaço, essa abertura, para conseguir abrir a cabeça de quem está aí do outro lado. A Renata pediu para eu costurar o final, ela falou muito para o professor prever respostas, só que eu dou mais uma dica, a gente anteceder problemas, que é aí que a gente consegue ser criativo, que nem eu vou dar um mergulho. Quem nunca teve problema que a criança sempre mergulha perto da borda? É um dos maiores problemas, então eu já vou me anteceder, eu já sei que esse vai ser um problema enfrentado. Aquelas 10 crianças que eu vou dar mergulho, pelo menos umas 3 ou 4 vão pular perto da borda. Como eu consigo resolver esse problema? Teve um professor lá no Clube Pinheiros, professor que colocou um tapete de EVA, e a criança tem que pular por cima do tapete de EVA. Então, ele resolveu o problema, a criança não conseguia mais pular perto da borda, ela tinha que dar essa impulsão. Só que aí um outro professor começou a ver aquilo e via que a criança simplesmente pulava por pular, então ela não tinha a posição do corpo correta. O problema dado foi superar o obstáculo. E aí ele, no final desse tapete de EVA, ele colocou um arco preso. Aí a criança tinha que entrar dentro desse arco. Então, ele tinha que pular longe e ter o posicionamento, que aí a gente entrou na combinatividade. Nós, profissionais de educação física, a gente tem o poder e até o benefício de dar aula com outros profissionais. Um professor de pedagogia não tem isso, ele dá aula sozinho na sala de aula. Então, eu consigo ver várias aulas e consigo juntar um pouquinho de cada um. Então, tem esse olhar observador, olhe os outros profissionais, tente juntar. Eu tenho um grupo do Facebook da Natação Criativa, que a gente vem com vários exercícios, vários educativos, várias brincadeiras. Não é para trazer receita de bolo, e sim ser estímulos para vocês criarem coisas novas. A gente cria ali um monte de repertório, como se fosse uma biblioteca, para dar ferramenta para os profissionais. E uma última dica, assistam um TED Talk, é do Ken Robson, que ele fala que a escola mata a criatividade. É muito importante para a gente ver o nosso lado como educador, que às vezes a gente está podando essa criança de ser uma pessoa criativa lá no futuro. Só tenho que agradecer, gratidão. Muito bom, muito obrigado, Renato. Então, a galera pode acompanhar o Renato Simon lá no Natação Criativa e também, se quiser ver mais 2 entrevistas do professor Renato Simon, lá no @YouTube do Cuca Beta, você encontra também Renato Simon lá. Claudinha, suas despedidas. Ai, gente, programa gostoso, né? Foi longo hoje, mas foi muito bom, né? Muitas ideias, como a criatividade traz aí, enfim, aqui a gente já trouxe tantas ideias, né? Muito legal. Obrigado, Renato, super obrigada aqui, trouxe contribuições maravilhosas. Eu queria dar uma dica, assistam um curta-metragem, ele é muito curtinho, é possível que muitos de vocês já tenham assistido, chama A Like, busquem no YouTube, é uma animação e ela é muito bacana, ela traz essa reflexão a respeito de como que a gente mata a criatividade ao longo aí desse processo, que é o processo de ensino, né? Que pena que a gente faz isso. Então, assistam, que eu acho que traz reflexões importantes.
Um beijo grande para todo mundo, até a próxima semana. Professora Renata Rodrigues, as suas despedidas. Ficaria aqui o dia inteiro para ouvir o Renato e para trocar ideias com vocês. Foi assim, incrível. Tem que ter parte 2, tem que ter parte 2. E assim, muito obrigada por esse dia de hoje, por esse programa. Obrigada, audiência. E eu vou deixar assim um apelo. Por favor, não sejam pessoas chatas. Não falem, não achem que ser criativo é ser alguém que faz tudo tabajaramente, que faz tudo de qualquer forma, tá? Parem de criticar, parem de ser chatos com a criatividade. Vocês estão matando o criativo que existe em cada um. Vocês estão sendo censores. E chega de censura. Liberdade para todo mundo, liberdade para os professores, liberdade para as crianças, liberdade para todo mundo. Então, deixa de ser chato. Muito bom, muito bom, muito bom, professora Renata. Muito bom. Você acompanhou, você viu a gente até o final. Então, agora você sai daqui e vai lá para o Disney Plus, por dentro da Pixar e conheça como é o processo criativo da Pixar e todo o funcionamento de uma das maiores empresas de criatividade, tá ok? Muito obrigado, até semana que vem com mais um programa Crianças em Movimento. Beijos, abraços, tchau, pessoal!